Eu leio os versos ímpares e os irmãos os versos pares. Lucas 15, 11. Lucas capítulo 15, versículos 11 a 32. Conhecida, talvez a mais conhecida parábola de Jesus Cristo, e conhecida como parábola do filho pródigo. Mas muitos teólogos reformados defendem que o título dessa parábola deveria ser o Pai Misericordioso, ou o Pai e seus dois filhos. Leiamos. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. Mas o moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu,
estava perdido e foi achado. Amém. Meus irmãos, esta parábola de Jesus foi contada por Jesus Cristo junto com outras duas parábolas, né? É uma sequência de 3 parábolas para tratar do mesmo assunto. Parábola da ovelha perdida, versos 3 a 10. A parábola da dracma perdida, versos 8 a 10, né? Da ovelha, versos 3 a 7. Da dracma, versos 8 a 10. E a do filho pródigo, versos 11 a 32, que lemos. 90% das mensagens pregadas sobre a parábola do filho pródigo coloca-se o foco na vida do filho pródigo. Mas o verdadeiro e real sentido dessa parábola gira em torno do pai e de como ele agiu sobre as atitudes erradas dos 2 filhos. O filho mais velho, simbolizando Israel, os fariseus, saduceus, que defendiam a tradição da fé judaica, e o filho mais novo, os pecadores, que estavam perdidos e careciam encontrar o caminho de volta para os braços do Pai. Por que Jesus contou essas 3 parábolas? Diz que ele estava acompanhado de publicanos e pecadores que se reuniram para ouvir, capítulo 15, versos 1 e 2, e os fariseus e escribas começaram a murmurar contra Jesus, dizendo: ele se reúne a pecadores e publicanos. E então Jesus se põe a contar estas parábolas, demonstrando o amor do Pai que vai ao encontro da ovelha perdida para resgatá-la, o amor do Pai que se alegra por um pecador que se arrepende, na parábola da dracma perdida, e o amor do Pai que espera de braços abertos o seu filho dissoluto retornar, e que ensina e concilia o filho mais velho a aceitar o retorno do irmão, e o ensina que este, estando com o pai, já possuía tudo aquilo que era do pai. Eu anotei aqui 10 coisas que havia na casa do filho pródigo e que não pode faltar na nossa casa. Primeiro, um pai que ouve todos os filhos e os trata com equidade, com igualdade. Segundo, um pai que compreende o direito dos filhos de fazer suas escolhas. Isso é difícil, mas infelizmente é uma realidade. Nós devemos aceitar as escolhas dos nossos filhos. Note que o pai aqui da parábola não obriga o seu filho a ficar, mas quando o filho lhe pede a herança, ele reparte, lhe entrega e deixa que ele vá, pois essa era a sua escolha. Ele deixa que a vida ensine esse filho, mas quando ele retorna, lá está o pai de braços abertos para recebê-lo e reconciliá-lo. Terceiro, um pai conciliador, que não negligencia a atitude egoísta, ciumenta do filho mais velho, mas que também o concilia e o convence a participar da festa. Demonstra a importância de receber aquele que estava perdido e foi achado, estava morto e voltou a viver. Quarto, um pai que deseja ver todos os filhos se alegrando na festa da vitória.
Quinto, um lar com fartura de pão material. O filho que desejava, ele não comeu, o texto não diz que ele comeu, mas ele desejava encher o estômago com aquelas alfarrobas que eram servidas aos porcos. Se lembra, cai em si e se lembra do quê? Na casa do Pai há pão sobrando e eu aqui pereço de fome. Mas não só pão material, né? Um lar onde existe também o pão espiritual, onde a palavra é lida, é explicada, onde há ensino da palavra. Sexto, um lar que seja um lugar de esperança. Note que o pródigo lembrou-se do seu lar e teve o lar como um lugar de refúgio, de abrigo, a esperança de retornar e ser recebido pelo Pai, ainda que fosse como um dos seus trabalhadores. Sétimo, um lar que seja um lugar de carinho, afago e aconchego. Oitavo, um lugar de confissão honesta. Nono, um lugar de graça e perdão. E décimo, um lugar de festa dedicada ao Senhor. Neste espírito, e na meditação desta parábola, nós vamos entrar agora no momento de confissão.